Queria agradecer a presença de todos vocês. A gente vai ter um debate agora sobre essas 3 peças televisivas do Beckett com o professor Fábio de Souza Andrade, que é um professor do FFLeste, do Departamento de Literatura Comparada e Teoria Literária. O Fábio é escritor de um livro sobre Beckett, Samuel Beckett, O Silêncio Possível, da Ateliê Editorial. Ele lidera o grupo de pesquisa Estudos sobre Samuel Beckett e faz parte da Samuel Beckett Society, e é tradutor de algumas obras do Beckett para o português, como Watt, Murphy, Esperando Godot, Fim de Partida, Dias Felizes e Disjecta, que é um conjunto de escritos do Beckett. Queria agradecer a presença do professor Fábio, de ter vindo aqui conversar com a gente um pouco sobre essas peças, que são peças que circulam bastante pouco no cinema, então é uma oportunidade bastante única da gente poder vê-las numa sala como essa. Peças feitas, escritas especialmente para a TV pelo Samuel Beckett. A primeira coisa que eu queria pedir para o professor Fábio é que ele explicasse um pouquinho para a gente sobre o contexto de produção dessas obras. Né? O Samuel Beckett teve uma parceria com a BBC e com a TV alemã. As versões que a gente viu aqui dessas peças foram as da TV alemã, dirigidas pelo Beckett. A TV alemã SDR, mais especificadamente. E eu queria perguntar como que se deu essa relação, que tipo de programação que era essa que exibia esse tipo de obra, e o que significava nesse contexto ter um autor como Samuel Beckett produzindo para a TV, e como que circulava essas produções, que tipo de horário, que tipo de programação. Uma pergunta inicial só para a gente poder entender o contexto em que essas peças que a gente pôde assistir apareceram. Né? Boa noite. Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês, o convite do André, da Clara. É um prazer a gente conversar sobre essas peças que, de fato, circulam hoje por conta da internet, mas pedem para ser vistas e ouvidas numa tela grande com um bom som, porque foi com rigor que elas foram produzidas também. O período de produção dessas peças, os anos 70, é um momento em que o Beckett já tinha, digamos, ensaiado à mão em vários outros domínios. Né? Ele é muito conhecido por conta do teatro, mas a prosa dele é igualmente importante, e esse papel muito central que ele tem no modernismo do século XX é resultado de uma obsessão com algumas questões estéticas que ele experimentava em diversos campos. Então, o caminho até a TV passou pela relação forte com a BBC, que antes começou pelo teatro. As peças estrearam nos anos 50 na França, e imediatamente a BBC quis fazer versões radiofônicas das peças, e de fato fez. As peças foram levadas ao ar em versão de uma leitura dramática, mas eles não ficaram restritos a isso. A BBC tinha um departamento muito importante de dramaturgia, radiodramaturgia e teledramaturgia, e o Beckett escreveu para a rádio algumas peças ao longo dos anos 50, que eram peças em que ele, primeiro, se acercava do meio, né, entendia um pouco o que eram peças escritas para serem ouvidas no escuro, né, as peças radiofônicas, né, o que isso significava, uma expressão um pouco mais abstrata, mais diretamente dentro da imaginação e da audição de cada um, a ponto de as peças finais serem peças muito experimentais e na vanguarda do que se fazia para a radiodramaturgia. Com a TV não é muito diferente. Quando, em meados dos anos 70, ele tem 70 anos e pedem para ele, a BBC pede para fazer um programa comemorativo com 3 peças, e eles tinham a ideia de usar uma versão televisiva de Dias Felizes, uma versão de Not I, e queriam adaptar mais um texto. E ele não fica satisfeito com a ideia, ele escreve para a BBC uma peça anterior a essas, que é E. Joe, que também tem uma estrutura parecida. Normalmente, essa segunda, digamos, investida da obra beckettiana no pós-guerra, uma investida minimalista,
mais séria. Na obra primeira do Beckett, o humor é muito importante, é come-trágico o universo, e é um universo mais alusivo, mais paródico, mais movimentado, colorido. Ele vai sendo submetido a uma espécie de retração, né? E de empobrecimento voluntário, do ponto de vista do número de elementos que ele traz, na direção do que ele vai chamar na segunda metade do século de manicômio do crânio, né? Como a criação de personagens em si mesmados, que vão rompendo os laços com o mundo, se recolhendo para o quarto, né? uma tópica dos espaços cerrados, né? O quarto, o crânio, vai se fortalecendo, e, ao mesmo tempo, uma poética que não é psicologizante, mas examina as condições da criação que se faz nesse lugar de laços cortados, de comunicação difícil, que é o século XX, nesse mundo hostil, dentro da consciência criadora. São sempre personagens narradores, os personagens beckettianos. E isso se espelha nessas peças que nós vimos, em Apenas Nuvens, ou But the Clouds, em Trio Fantasma, e em Quad, né? Uma concentração de elementos, uma operação muito rigorosa com as convenções do meio para o qual ele está se aproximando, do meio televisivo, que no princípio ele não domina bem, como ele não dominava bem o teatro. Ele começa escrevendo para o teatro, observando os ensaios, e aos poucos as rubricas vão crescendo, a coreografia dos atores no palco vai sendo mais precisa, a relação com os aparatos cênicos vai sendo controlada, de forma que o Beckett vai se convertendo em um homem de teatro, como ele se converteu também, de alguma maneira, em um homem do audiovisual, da televisão. E o André se referiu às condições em que isso foi produzido. Essas foram condições de outro tempo. A gente não pode esquecer que a gente está lidando com uma televisão ali nos fim dos anos 60, começo dos anos 70, que é um meio muito novo ainda, né? Então, do ponto de vista da criação no meio televisivo, você tinha experiências que eram pouco radicais e de adaptação da linguagem cênica para caixa retangular. E a assunção de algumas técnicas realistas, naturalistas do cinema. Era uma televisão mais comportada, digamos. E o Beckett vai na contramão disso. Ele não trabalha com linguagem de plano contra plano, ele trabalha com uma edição que produz efeitos naturalistas, ele trabalha na dimensão do ruído, né, da diminuição dos elementos, das variáveis, e muito controle na margem do caos. Não é? Então, se a gente vê, pensando na última das peças que nós vimos, em Quad, né, parece alguma coisa que é muito, ao mesmo tempo, previsível, controlada. A gente percebe que há uma sequência naquela coreografia, os corpos togados que entram, percorrendo uma trajetória que é previsível, né? No sentido anti-horário, atravessando a diagonal, se desviando à esquerda, completando a diagonal e, de novo, no sentido anti-horário, repetindo a diagonal, até cumprir o circuito completo e sair de cena, sucedidos por entradas, né, que vão compondo os 4, depois os 3, os 2, o 1, isso se repetindo, mudando, digamos, as combinações. É uma combinatória, um problema matemático, que ali está resolvido. Mas nesse problema matemático, o Beckett consegue introduzir algum elemento de imprevisibilidade e de acaso, porque o Beckett dizia que a arte deve ser algum lugar em que você acolhe o caos da experiência contemporânea sem violentá-lo com uma ordem muito simétrica ou muito exata, né, sem violência de régua e compasso. Bom, essa vontade de arranhar a linguagem desses meios que ainda estão em construção e levá-los até o limite, só foi possível porque ele trabalhou em condições de excelência e no momento em que a televisão ainda era pública, era subvencionada e podia se permitir isso, né? Então, na Alemanha, isso passava no horário nobre da televisão e precedido por debates com intelectuais importantes, como Adorno, como o Ernst Fischer, né, um filósofo da arte, um historiador da arte. Então, eram condições excelentes, né? Na Alemanha, ele trabalhava com a mesma equipe,
todas as vezes. O Walter Asmus era um assistente de direção dele, depois dirigiu, participou das montagens das peças no Schiller Theater, né, as estreias alemãs em Berlim, e depois dirigiu Beckett sozinho, com muita competência. Os montadores, o câmera, o Jim Lewis, eram todos técnicos da máxima confiança dele. E na BBC isso se repetia, né? Ele ia lá para Stuttgart, a sede da Süddeutsche Rundfunk é perto de um parque, ele ficava num hotel que era junto desse parque, eles trabalhavam ali, passavam um mês e pouco na Alemanha, trabalhando intensivamente nisso, com os atores que eram atores, digamos, beckettianos, que já conheciam o universo, as variáveis dele e tudo isso, né? Então, é um tipo de produção que dependia de um momento específico do desenvolvimento da história da televisão, né? E trabalhava, digamos, obsessões beckettianas com uma linguagem rigorosa do cinza, né? Esses tons de cinza, essa redução de elementos, né? Uma certa previsibilidade, mas no universo da geometria ou das séries, mas com elementos surpreendentes, né? Não sei se isso te responde, não sei se quer. Sim, acho que é muito interessante a gente saber que não era uma produção que ficava à margem, né, nessas televisões públicas, era uma produção que recebia destaque, né? Nessa toada, eu só queria fazer uma pergunta breve sobre o fato de que acho que tem muito que a gente pode conversar sobre a linguagem dessas obras e como Beckett se apropriava das linguagens com que ele trabalhava, seja rádio, televisão, teatro. Mas, além de ser uma mídia audiovisual, a televisão é um meio de comunicação que tem uma situação específica de estar circulando na casa das pessoas, em escala muito maior do que, enfim, uma sala de cinema, por exemplo, que estava ganhando um público cada vez maior e que também, não só nesse termo de acesso, mas tinha um tipo de programação e um tipo de estética específica sua da velocidade, da dinâmica, da troca de programas. E aí o Beckett coloca essas peças silenciosas, lentas, e acho que queria te perguntar se tem um pensamento também, não só sobre o meio audiovisual, mas sobre essa questão específica da circulação em massa, né? Dele colocar uma obra, ou obras desse tipo em meios de circulação de massa, né? Em meios que estariam dominados pela cultura de massa, teoricamente, assim. Isso, digamos, vai ao encontro de uma queixa que as pessoas têm com a relação à obra beckettiana, de que ela fosse muito esotérica, muito difícil. E, de fato, ela não é leve, né? Os conteúdos humanos que estão ali, solidão, velhice, dor, infelicidade, né? Isso está ali, não são refrigério, né? Não é uma coisa para você... E nesse contexto, quer dizer, é uma obra exigente, mas, ao mesmo tempo, ela trabalha com sons fundamentais. Então, as situações são compreensíveis em si, elas são muito elementares, e a dimensão de sofisticação dela está, digamos, nesse exame do meio, né? E digamos, na pausa, né, silenciosa que elas impõem a esse fluxo, né, de automatismos, né? But the Clouds, por exemplo, é uma peça sobre o hábito e sobre a memória voluntária e a memória involuntária, né? No centro daquilo está uma rotina que é a rotina de qualquer trabalhador. O homem que sai, vem da rua, chapéu sobretudo, tira chapéu, tira sobretudo, pijama, gorro, e vai para o seu lugar de recolhimento, vai para dentro de si mesmo, né? Esse é o domínio que está ali. E dentro desse lugar, a busca de alguma memória essencial. Essa sequência de peças que o Beckett faz para a televisão, elas estão ligadas a uma peça que ele escreveu para o teatro chamado Krapp's Last Tape, a última gravação de Krapp, né? Que é uma peça, resumindo muito o enredo, é uma peça sobre um ritual que um homem, chegando aos 70 anos, cumpre anualmente, no dia do seu aniversário. Ele escreve os tópicos principais do que aconteceu com ele ao longo daquele ano e ele grava uma fita em que aquele ano vira uma memória reificada. Ele coleciona
fitas de gravador de rolo com cada ano da vida dele. E nesse ano específico que está no palco, nessa peça, o homem está chegando nos 70 anos, ele, antes de gravar a fita daquele ano, ele ouve a fita dele aos 39 anos, falando de como ele era aos 29. Né? Então a gente tem 3 momentos da vida do homem ali brigando, 3 eus brigando entre si. Né? E aos 29 ele se achava o rei da cocada preta. Ele achava que ele estava na crista da onda, ele tinha escrito a obra magna, ele tinha escolhido desistir das experiências de ligação humana, ele tinha desistido da mulher da vida dele para se dedicar à obra magna. E aos 39 anos ele está impaciente com aquele idiota que ele era aos 29, porque a obra magna dele vendeu 3 exemplares e a coisa não deu certo. Né? E aos 69, a mesma coisa com aqueles dois, mas ele quer ouvir aquela fita dos 39, porque ele quer ouvir as passagens em que ele descreve a relação dele com a moça. E é isso que está ali. Né? Então, são rituais que parecem de memória voluntária, que esbarram no que verdadeiramente é importante na vida, que às vezes pode ser uma coisa que ficou ali lateralmente esquecida e que depois ganha uma importância, uma complexidade que não tinha. Né? But the Clouds é sobre isso. Né? Ele constrói um altar, esse lugar da noite, em que ele metodicamente tenta evocar a imagem dessa figura feminina, né? Que vem para ele 1, 2 vezes a cada 1000. Né? Então, muito raramente. E vem de uma forma pobre, ignorando os apelos dele. Então, ele diz, fala comigo, olha para mim. Né? E, nos melhores casos, ela balbucia alguma coisa, né? Que é o que sobra a ele. O que ela balbucia, aliás, não é pouca coisa, são os versos finais de um poema do Yeats, A Visão, que está ligado a uma obra da segunda adolescência, da velhice do Yeats, a segunda adolescência, quando o Canto do Cisne, né, vem e ele faz um balanço de vida, um balanço mais patético, que é o contraponto dessa figura que a gente vê lá na tela, porque tudo que ele resta para ele da vida é esse ritual mecânico de tentar fazer com que fale uma memória antiga. As 2 outras peças de que eu falava, o Ejo e Trio Fantasma, lidam com esse mesmo tema. Eles são como que continuações do Crap, da peça para teatro, né? Em outro meio e anos depois. O Crap, anos depois, em outra circunstância. Agora, o interessante é que elas não são exclusivamente sobre isso, elas são sobre o meio e sobre a narrativa. São, como eu disse, sempre personagens são narradores narrados. Então, o jogo que no palco o Beckett vai fazer com voz em off, com presença e ausência de personagem, com movimento e silêncio, ou voz e estaticidade, né? Essa duplicação, às vezes, que rouba da ação dramática e transfere para as narrativas no palco o drama, né? Rouba da ação dos personagens em cena e transfere para momentos narrativos, né? Ela também está nessas peças televisivas, de alguma forma implicada. Né? Então, por exemplo, em Trio Fantasma, que é o segundo roteiro que o Beckett escreve para peças televisivas, ele já passa a escrever com a maneira de um roteirista. Ele vai decupando, ele cria... É idiosincrático, mas não é uma escrita poética de um roteiro que depois foi filmado, mas ela já tem marcação de cena, tem marcação de câmera, tem uma decupagem de cada um dos planos e dos cortes previstos, da alteração de perspectiva, tudo aquilo está lá, né, dado, e há um mecanismo da simetria imperfeita, que é muito importante no Beckett, nas peças e tudo mais, que comporta tanto a repetição e o mecanismo serial, quanto a variação mínima, né, que produz a novidade. Então, no caso, por exemplo, de Trio Fantasma, nós temos a alusão às circunstâncias mesmas da televisão. Desculpem, eu estou falando próximo demais ou rápido demais. Se eu estiver falando rápido demais, vocês me avisem que eu ralento. Né? Então, a peça está dividida em 3 partes, né? O que ele chama de pré-ação, ação e reação. Na pré-ação,
o que a gente tem é uma espécie de apresentação do meio, né? Do meio físico, em que a peça vai se dar, então, chão, porta, janela, o catre no chão, né? E o personagem sentado, o toca-cassete, isso é apresentado de um ponto de vista remoto, de perto e geometrizado, é tratado como se fosse, digamos, um cenário abstrato. Você viu uma parede, viu todas. Você viu esse chão, viu todos. Né? A evocação do formato retangular da tela, ali já dada também por esse aspecto geométrico da sala. E uma voz que alude a circunstâncias, uma voz feminina, né? Mecânica, quase que robótica, que diz a minha voz não vai se alterar, ela é baixa, não é? Que introduz na peça as circunstâncias da recepção. Porque ela diz, olha, a minha voz é assim, se você quiser, você sintonize aí na sua casa, ajuste o volume, não é? Porque eu não vou me alterar. E essa voz antecipa, ela parece um narrador onisciente, porque ela antecipa, né, todos os elementos do cenário, ela constrói o cenário, a situação dramática ainda não se impõe, mas estamos ali. E, quando a ação começa, essa voz antecipa cada movimento da figura viva dentro daquele espaço, que é uma figura muito beckettiana, né? Uma figura de pouco colorido. Né? Isso é anacrônico também, ele escolhe ali no final dos anos 70 o preto e branco, né? Como ele escolhe no filme que ele escreve para o Buster Keaton representar, ele escolhe o preto e branco, e escolhe essa vestimenta descaracterizadora, o cabelo comprido, que é um pouco, digamos, o sujeito universal da obra beckettiana. Essa figura descaracterizada, sem história, que ao mesmo tempo é um depositário da história ocidental, de uma sofisticação enorme, mas ao mesmo tempo um simples, um elementar que se recolheu com seus fantasmas para um espaço fechado. E aí o que eu vejo? Eu vejo essa voz antecipando cada movimento dele, os movimentos traindo que ele espera ou busca também uma figura feminina, né? Uma figura feminina que poderia chegar pela porta, poderia estar na janela, né? O fato é que os movimentos de câmera, né? A aproximação do plano geral para um plano mais próximo e depois para o close, vão criando essa dramaticidade com a música. E isso é outra coisa interessante na obra beckettiana, quer dizer, que ele tem escolhido o Trio Fantasma, que originalmente foi pensado como música possível para uma adaptação operística do Macbeth, do Shakespeare. Então, é o cenário do sobrenatural, do perturbador, da morte, das feiticeiras. Isso está implícito ali, naquele lugar cinzento, do nada, essa proximidade com a morte está implicada, de forma que essa figura feminina também pode ser a figura da morte, que já aparece como uma espécie de sombra rondando no Craps Last Tape. No Craps Last Tape você tem um círculo de sombra sobre a mesa onde ele está gravando essa memória anual, e, no fundo, um espaço de medo. Ele olha para trás como se a morte estivesse rondando. Ele é um alcoólatra, ele está no fim da vida, fraquejando. Isso também está aqui insinuado. Mas o interessante é que, digamos, há algumas sequências, então, a aproximação dele da porta, a abertura da porta, a volta para o rádio, que se repetem, não é? Mas se repetem cercadas por acontecimentos diferentes e, principalmente, por um momento em que aquela voz over não dá conta do que o personagem faz. Então, tem um momento em que ele olha para o espelho, e naquele momento a voz diz, mas, como? Né? Isso eu não sabia, né? Ela não espera isso. Então, dentro da ação, há uma irrupção de vida dentro de alguma coisa prevista. E, na reação, isso se intensifica também. Porque, primeiro, essa possível vinda da mulher ganha alguns elementos que também são recapitulação. A memória da obra é muito forte no Beckett. Então, quem vê aquele menino por aquele corredor ali, pelos olhos do personagem, né? Imediatamente pensa no menino no fim do primeiro e do segundo ato do Godot. Né? O menino que vai dizer que a figura não vem, né? E que volta para aquela chuva. Como os cabelos desgrenhados dele podem lembrar o Lucky também. Você tem uma identificação, uma memória de obra que é mais vasta. Né? Agora, é curioso, porque
o que você tem é a persistência de um mesmo tema, mas variado do ponto de vista formal, não é? Com um rigor muito grande. No caso do But the Clouds, por exemplo, o que a gente tem é esse personagem trabalhando com uma espécie de distância editorial dele enquanto protagonista. Então, ele se vê como uma figura reduzida a uma dimensão esquemática, né? Aquela área de luz em que ele controla, né? Ele controla a imagem do personagem vindo esse espaço convencional, que parece o espaço do teatro grego. Se você vem da esquerda, você está vindo da rua. Se você vai para a direita, você está indo para desculpe, o quarto da troca de roupa. Se você vai para o fundo, você vai para o santuário, para o lugar de pensar. Desculpe. Esse personagem, na cabeça desse criador, né, aparece com a dimensão de uma figura cartunesca. Né? A gente vê, ele parece com um movimento travado, né? Ele é uma espécie de caricatura do que ele está esboçando, né? E mais, submetida a uma espécie de insatisfação com a criação. A imagem vai se fazendo, mas o criador vai dizendo, não, vamos recapitular. Como é que era? Ele vinha da esquerda para a direita, ele vinha da direita para a esquerda, ele trocava de roupa, ele ia lá e pensava. É assim, diz stimmt, né? Em alemão. É isso, é assim mesmo, né? É desse jeito. E isso é um traço, digamos, da poética beckettiana, que é muito autorreflexiva. Quer dizer, se ele deu alguma contribuição ao romance, ao teatro, à peça ao rádio enquanto expressão dramática e à TV enquanto expressão dramática, é esse questionamento radical das convenções e dos meios e a insatisfação com poéticas convencionais, tradicionais, que estavam dadas antes. Dentro disso, há obsessões temáticas, há, digamos, gostos por determinados autores, há tudo isso, mas isso tudo fica menor em relação a esse questionamento radical dos fundamentos da arte. Quer dizer, a poética final do Beckett é uma poética que a crítica batiza assim, de fenomenologia da percepção. É como se a imaginação recuasse, né, da ambição de construir grandes narrativas ordenadas sobre o mundo, encontrar sentido no mundo ou impor sentido ao mundo, e recuasse para o momento da gramática mais elementar da produção das imagens e dos textos. Né? Então, de alguma maneira, isso é muito potente. Você tem são mínimos vitais, é o mínimo, mas é um mínimo nunca, digamos, acomodado numa ordem previsível e estável. É um mínimo oscilante. Né? Então, a gente pode dizer que as imagens ali são no teatro, no cinema, nas peças, elas são muito... elas poderiam ser aprendidas pela ideia de uma poética de desajustes, né? O desajuste entre a voz e o corpo, entre a presença e a ausência. Não é uma poética de harmonias ou de ressonâncias, né? Mas de desajustes, de ruídos, como esses que eu estou fazendo agora, e de sístole e diástole. Então, nos romances finais, você tem cenas que vão esculpindo no silêncio personagens, ou cenas de escuta, ou cenas de visão, que vão se produzindo e se desfazendo. Né? Então, em Mal Visto, Maldito é assim, mas especialmente em Wordsworth Ho, para frente o pior, ou Rumo ao pior, né? Pior avante marcha, como traduziram os portugueses, que é uma escrita que, digamos, desconstrói a linguagem até o rudimento da gramática. Então, muda as classes gramaticais das palavras, isso em nome de uma fidelidade a essa imagem difícil de se produzir. Então, você vê um corpo andando, é um corpo andando, isso é descrito como um corpo andando. Primeiro ele é velho, depois ele passa a ser um velho na companhia de uma criança, depois ele passa a ser um velho, uma criança andando, mas só do tronco para cima, depois eles se transformam em uma mulher, depois num corpo ajoelhado, depois num corpo de gatinhas, como se a imaginação estivesse, digamos, trabalhando, né,
com os elementos mínimos, mas se recusasse a formalizar e dar um ponto final, porque isso seria falseador. Então, é uma poética negativa, interrogativa, e é isso que a gente vê um pouco nessas peças, com momentos de resistência, como o sorriso final no Trio Fantasma, da figura, como se ele dissesse, olha, essa voz aí, Over, não me pegou, não. Ela pensa que me pegou, mas não me pegou. Não é? A peça anterior, que ele escreveu para televisão, também tem, digamos, essa voz feminina em disputa com uma voz masculina. No caso, não com uma voz, mas com um rosto. Né? Ela se chama Joe, e é sobre um homem que está num quarto, um quarto como esse, com janela, porta, tudo fechado, fechada a comunicação com o exterior, dentro de si mesmo, e sobre essa cama ele é vítima de uma voz feminina interna, mental. E essa voz insidiosamente fala para ele de uma ex-namorada que se matou por causa dele. E essa voz é uma voz que ele quer calar, e ela fala incessantemente. Como Beckett filma isso? Ele filma num plano geral grande, em que você vê a cama inteira e o homem sentado. Né? E esse homem sentado vai, em 7 aproximações, né, vai ganhando cada vez mais uma dimensão dominadora da tela. Então, primeiro você tem um enquadramento só da cintura, um plano médio, depois vai chegando até um close no rosto, até um super close no rosto, em que você não vê o rosto inteiro, mas você vê um corte do rosto, né, e a boca dele. Né? Então, totalmente contra a gramática da televisão. Né? É uma transgressão que ele está fazendo. E isso a serviço de mostrar, digamos, a disputa entre a mente, na mente dele, entre essa voz e o seu próprio autodomínio. Né? Isso está lá. E isso se reproduz em outras estratégias no palco. Isso que é muito interessante também, né? Porque é uma obra em que se alimenta dessas experiências em outros domínios, não no sentido de transpor mecanicamente e nem de combinar, por exemplo, como, sei lá, a Jataí faz com cinema e teatro, né, como se faz modernamente, mas no sentido de aproveitar alguns procedimentos e encontrar equivalências dele no outro meio. Então, em Passos, que é uma peça para o palco, a voz em off é importante, esse jogo entre a personagem parada num foco de luz preciso. Né? Isso sem falar nas impossibilidades técnicas. Por exemplo, em Quad, né, em Quadrato, na peça que nós vimos no final, como eu disse, é o reino do combinatório e da ordem. Então, é em looping que a coisa se dá, a gente percebe, mata a charada, a gente sabe que aquilo vai continuar infinitamente. Então, parece que é um lugar onde não tem um vetor da história. Né? Aquilo não vai se resolver. Mas, no Beckett, o vetor da história é mais ou menos como aquilo que dizia o Otto Maria Carpo. Antigamente, as coisas eram piores, mas elas foram piorando. Então, o vetor é um vetor de entropia e de degeneração, desagregação. E o Beckett vê, quando ele faz essa primeira peça, no monitor, né, enquanto eles estão acompanhando, a mesma coisa em preto e branco. Daí ele decide fazer o Quad 2. E a coisa genial é que ele escreve no roteiro, né, depois de um intervalo de 100 mil anos. Né? Então, depois de um intervalo de 100 mil anos, as cores primárias foram embora. São todos o mesmo tipo de sombras vagantes. É isso que você vê ali, né? Eles estão deteriorados. No roteiro, então, tem coisas interessantes. Por exemplo, ele tinha previsto trabalhar com fontes de luz polarizadas, as cores primárias incidindo numa combinação que também ia se alterando ao longo da peça. Né? A trilha percussiva também, ela tem 4 instrumentistas que trabalham também numa combinatória. Então, de forma que você ouve às vezes o triângulo e a caixa e o bongô, que o seja combinado com outros instrumentos, né? Então, isso vai alternando, e o silêncio, porque você ouça o barulho dos passos, que ele dizia também que devia ser diverso para cada um dos 4 participantes. Então, é uma coisa muito rigorosa e ao mesmo tempo, muito impactante. Na primeira versão, por exemplo, de But the Clouds, os versos finais eram só 2. Né? E aí o Harold Pinter viu e não percebeu que era o Yeats. Né?
E aí o Beckett ficou incomodado, então na versão alemã ele pôs 8 versos do poema para que ficasse mais evidente que tinha relação com aquilo. Só puxando um gancho que o professor Fábio falou, acho interessante como que podem ser peças bastante aparentemente herméticas e tá do universo muito distante, mas elas se referem a algo um tanto quanto doméstico, né? Elas se referem a um quarto, tanto mostram um quarto, no caso como as nuvens se refere a esse ambiente da casa que ele vai circulando, essa imaginação sobre o ambiente da casa, e no quadro se refere ao quadrado da TV mesmo. Então tem um pensamento sobre onde isso vai ser assistido, né? Mas eu acho que talvez a gente tenha que abrir para perguntas, né? Acho que seria bom o pessoal tirar algumas dúvidas. Esqueci que os dois estão funcionando agora. Dá para me ouvir, certo? Boa noite, professor. Obrigado pela fala já inicial, né? Para mim é particularmente muito gratificante poder acompanhar a exibição dessa sessão e em seguida a sua fala, porque no grupo de estética contemporânea, né, coordenado pelo professor Ricardo Fabrini na filosofia, a gente estava discutindo justamente as peças, né, televisivas do Beckett em virtude de uma leitura que o grupo empreendeu do Esgotado do Deleuze, né? Então, assim, foi um timing perfeito, não foi combinado, então agradeço também ao Sinusp por isso, foi muito bom, né? Ilustrativo. Mas, enfim, eu queria fazer uma tentativa de pergunta, né? Com base nas inquietações que surgiram nas discussões desse grupo e também já da fala inicial do senhor, né? Num determinado momento, o senhor coloca que é uma poética negativa, fundamentalmente na obra beckettiana, né? Que tem momentos de sobrevida, ou então pulsões parciais que conduzem a alguma sobrevivência, né? Isso, traduzido em termos filosóficos, né, para mim representa bem a querela ou a disputa, né, que se deu em torno da obra beckettiana a partir de filosofias da negatividade e da positividade, né? Você teria um ensaio importantíssimo do Adorno sobre o fim de partida, por sua vez respondendo a leituras existencialistas e investindo nesse horizonte no qual há uma pauperização dos termos de positivação subjetiva, né, no contexto do pós-guerra. E você tem o Esgotado, e depois tudo que se sucedeu com La Pujada, que em São Paulo o próprio Peter Paul Pelber, que segue essa orientação, né, que insiste justamente nesse polo da sobrevida, né, nesses momentos no qual o esgotamento, né, seria a condição para a criação, e não o contrário, não a inanição pura, né, o nada total e etc. Eu queria saber o que o senhor acha dessa querela, tipo, como, sei lá, do ponto de vista literário, né, as filosofias elas se distanciam do procedimento beckettiano por excelência, ou assumem ele, né? E aproveitando esse gancho, só para que o senhor falasse um pouco mais do processo criativo beckettiano, né? Porque sobre um certo ponto de vista, eu sinto que ele é quase que o anti-Joyce, por assim dizer, pegando o contexto irlandês, né? Tipo, se a gente vai na prosa joyciana, e você tem aquele grandioso, né? A escrita por acréscimo, neologismos, caminhos sinuosos, né? No Beckett, e particularmente nessas peças televisivas, se trata da redução mesmo, né? Ou também, não sei, Esperando Godot, você não sabe exatamente onde eles estão, quem são essas pessoas, né? Em que tempo isso está se passando, né? Então, como que isso condensa, né? Tipo, do ponto de vista dessa querela, o processo criativo deles? Se o senhor puder falar, ficaria grato. Obrigado. Obrigado pela tua pergunta. Bom, que toca num ponto nevrálgico, é uma questão importante. Eu diria o seguinte: de fato, eu acho que o núcleo da poética beckettiana é negativo no sentido das leituras adornianas, por exemplo, de uma negação determinada da tradição. E isso está posto, quer dizer, ele está se insurgindo contra e está, digamos, de alguma forma denunciando, né, a caducidade de um tipo de arte, né?
e é uma arte, quer dizer, se a gente for falar do modernismo dele, e eu eu sou daqueles que acham que o Beckett é um criador modernista, ele já foi chamado o último modernista, ele não tem relação com o pós-modernismo, ele é alguém que leva o projeto modernista a uma vertente própria e insiste nela, uma vertente negativa, e não é uma vertente de expansão como era das vanguardas históricas. Então, é uma vertente de explicitação dos impasses, né, de pobreza voluntária, no sentido digamos, alimentar esse núcleo exigente, interrogativo, e que leva a sério as limitações históricas impostas, como você diz, para essa positividade subjetiva que não é mais possível. Então, o Beckett coloca isso em termos, ele não é um esteta, não é um filósofo, mas ele coloca isso em termos muito claros quando ele escreve criticamente sobre a literatura dos anos 20, as artes plásticas dos anos 40. Ele diz, olha, tinha uma relação entre sujeito e objeto que não é mais possível. Alguma coisa se rompeu aí, se criou uma terra de ninguém. Então, uma arte expressionista e subjetivista não é mais possível, e uma arte realista, que busque sentido imanente no mundo, é uma bobagem, né? É preciso um estranhamento entre sujeito e objeto, e a única forma que eu concebo, ele dizia isso, para uma arte é essa de atrito, de fricção entre sujeito. O sujeito e objeto se constituem caso a caso, vez a vez, né? No enfrentamento. Por isso essa configuração também, que é ao mesmo tempo muito familiar e muito estranha, não é? Porque ela lida, como deve ser na arte, com objetos sensíveis, né? Singularidades concretas, com o imediato, não é uma arte de abstrações. Então, primeiro, eu acho que o Adorno tocou num ponto importante, que é essa radicalidade histórica, né? Para se compreender o Beckett, é preciso pensá-lo historicamente. Eu acho que isso não tem como evitar. Por outro lado, o texto deleuziano é muito interessante, né? Mas eu acho que ele perde um pouco essa dimensão interrogativa da obra beckettiana. E isso é também uma impressão pessoal, uma convivência. Digamos, eu sou um homem de partido, então, nesse caso, eu não temo em tomar partido. Eu tomo partido adorniano porque eu acho que ali tem uma percepção funda do que é o Beckett. Mas isso não quer dizer, digamos, que não se produza algum elemento que ela não seja resistente. Ela é resistente exatamente por isso, porque ela leva isso a sério. O Günther Anders, né, tem um texto muito interessante sobre isso. Né? Ele diz que a gente pode até dizer, como no caso do Adorno, que se aplica também às coisas que ele diz sobre o Kafka. Né? No Anders, a mesma coisa. O Anders é essencialmente um crítico do Kafka, que também escreveu sobre o Beckett. Né? Mas ele diz uma coisa ótima, que em todo aquele estudo sobre como o Esperando Godot uma fábula invertida, a maneira das fábulas, uma antiparábola. Né? E ele diz assim, olha, não é uma obra niilista, porque esses personagens esperam, mesmo sob circunstâncias absolutamente contrárias à ideia da espera. Né? E eu sempre digo isso para os meus alunos no curso, eles são assim como alguém que veio numa festa na ECA, que acabou às 3h e sai da festa e encontra umas pessoas sentadas no ponto de ônibus. Eles estão sentados ali, aí a pessoa conclui, bom, se eles estão esperando é porque deve passar o ônibus. Né? E ele nem sabe se eles estão esperando ou não, mas é um pouco isso. Os personagens estão ali, olha, se o Godot não veio hoje, pode ser que ele venha amanhã. Né? Não sei, pode ser que venha. Né? Enfim, eu não estou te respondendo, mas estou te acrescentando elementos para você pensar isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Boa noite, professor. Eu não tenho tanta familiaridade com a obra do Beckett, então peço perdão para todos aqui se a minha pergunta não foi muito relevante, mas com base no que você falou e no que ver essas peças despertou em mim, assim, eu fiquei curiosa
para saber onde entra a relação com o espectador ou com o leitor nessa equação matemática do Beckett. Porque acho que alguns desses curtas, no primeiro principalmente, tem vários momentos em que a voz guia você para ver o que tem que ser visto. Então, no começo, quando apresenta o cenário, começa a falar sobre os elementos que estão ali, não sei se aconteceu com todo mundo, mas a janela eu só vi quando a voz falou da janela, a porta eu só vi quando a voz falou da porta. Então, eu fiquei curiosa para saber onde entra a relação com o espectador nesse jogo entre a voz, o personagem, a forma, os objetos, enfim. Não sei se fez sentido também, mas... Não, faz muito. Obrigado pela tua pergunta. Olha, é uma obra, desde o princípio, autorreflexiva, né? Então, nenhuma voz ali é inocente, nenhuma voz dá por suposto, digamos, se apaga sobre uma convenção. Elas sempre são vozes estridentes, né? Então, no limite da denúncia, da suspensão da descrença o tempo todo. E, progressivamente, para o Beckett, isso vai ficando cada vez mais importante. Quer dizer, essa fricção com a linguagem, né, que chama atenção para o fato de que ali há uma cena de escuta e uma cena de criação, que nada disso é espontâneo. Então, eu diria que o Beckett tem máxima consciência disso, então, e ele explora isso ao limite. Então, mesmo em peças radiofônicas, por exemplo, tem uma peça chamada Todos os que Caem, que é uma peça rural, né, que se passa ali numa aldeiazinha nos subúrbios de Dublin. É uma senhora que está indo até a estação de trem esperar o marido cego dela, que vai chegar no trem de uma determinada hora. Então, ela passa por galinhas, passa por vacas, carro, bicicleta, os sons rurais e às vezes, como é uma peça radiofônica, ela fica quieta, né? Então ela diz assim: olha, não pensem que porque eu estou quieta eu deixei de existir, né? Esse tipo de coisa. Ou numa peça chamada Cinzas ou Brasas, né? Cendre, em que começa com um personagem se aproximando do mar, atravessando um cascalho, né? E o som do mar é um som produzido por sintetizadores e nem um pouco naturalista. É um som que cresce e recrudesce, né? De ondas sonoras, assim, parece um gerador de TV NAM fazendo lá um barulho e tal. E aí o personagem diz, né? E é uma peça radiofônica, diz assim: olha, o som desse mar, esse lugar é tão estranho que se eu não estivesse vendo, eu não diria que é mar. Mas é uma peça radiofônica, então ninguém está vendo nada, né? Então, esse tipo de ruído vai crescendo, né? A ponto de peças para o palco ficarem na indefinição se elas são, de fato, se as personagens têm autonomia ou se elas são imagens ilusórias na mente de um criador que se fazem e se desfazem, né? E uma peça como um texto, um romance no final da obra, como Companhia, é um livro em que uma voz se dirige a alguém deitado no escuro, né? No escuro. E essa voz se dirige em segunda pessoa, explicando essa situação de enunciação. Você está deitado no escuro, você sente a pressão do chão sobre nas suas costas. Nesse escuro, outra voz se dirige a você e ela diz coisas que ela quer impingir a você como memórias, mas você não sabe se é verdade, mas ela diz essas mentiras junto de algumas coisas que são muito verossímeis, então ela está querendo ganhar sua credibilidade, e ele descreve esse mecanismo de enunciação, diz que só tem uma interdição aqui, dizer eu, né? Essa voz nunca diz eu, ela usa a terceira pessoa para contar essas memórias, e em segunda pessoa ela vai criando. A voz em segunda pessoa é uma voz tranquila, né, que conta e a voz em terceira pessoa conta acontecimentos patéticos, carregados de emoção. E ali essas vozes no escuro vão criando uma ambiguidade que aquele você, né, você está sentado no escuro,
em um certo momento, passa a se referir ao leitor. O leitor também está sozinho, você está sozinho, ouvindo essa voz, né? E ele explora isso até o limite, né? Que é um mecanismo de universalização daquelas circunstâncias, mas também de avivamento das dificuldades da criação, né? De uma cena de escuta, uma espécie de concretização, né? É quase que arte interativa, digamos assim. Você está participando da cena que esculpe o silêncio, né? O silêncio ali vai ganhando densidade e a imagem também vai sendo construída assim, gota a gota, né? Como se você estivesse trabalhando com um gotejamento das imagens, né? Então, certamente, ele tem toda a consciência disso e explora isso até o limite, né? Nas vezes em que ele alude ao paradoxo do cretense, todo cretense é mentiroso, disse o cretense, né? Então, são digamos, desenhos narrativos, arquitetura narrativa que é baseada nisso, nessa instabilidade dos papéis, né? Então, certamente. Né? Quer dar uma palavrinha, daí logo mais? Que horas são? Opa. Então, se quiser fazer mais alguma pergunta, daí logo mais a gente se encerra, pode ser? Eu queria... Bom, acho que eu vou citar uma referência a essas peças televisivas, especificamente o Ghost Trio, Trio Fantasma do Beckett, que é uma referência que o Godard faz num curta-metragem que chama Je vous salue Sarajevo, que ele contrapõe a cultura como a regra e a arte como a exceção. E, nesse sentido, ele, de certa forma, parece estar fazendo uma oposição que lembra um pouco Adorno, no sentido da cultura de massas e de uma arte que se dissocia dessa cultura dominada pelo meio capitalista. E no fim desse pequeno curta-metragem, ele insere a imagem do trio fantasma, da figura agachada em direção ao gravador ouvindo Beethoven, né? Acho que tem muitas coisas aí, né? Tanto a presença de uma peça do Beckett na televisão, quanto uma figura que se agacha sobre uma obra do Beethoven, que é um autor que o Godard não cita no filme, mas é um autor, enfim, exponencialmente elevado, né, pela crítica de arte e pela crítica musical. E eu acho que coloca algumas questões sobre o papel mesmo dessas peças na arte do seu tempo. Assim, eu queria saber se você tem algo a comentar sobre essa apropriação do Godard. Ele vai citar isso no Histoire do Cinema também, mas acho que a citação mais evidente, assim, com mais peso retórico, assim, seria essa no Je vous salue Sarajevo. Eu queria ouvir você sobre essa citação, assim, já que a gente está na sala de cinema. Bom, primeiro, sobre essa relação do cinema do Godard com a literatura e com a palavra, né, uma relação que pode render muita conversa, né? Curiosamente, eu tive um orientando que escreveu sobre companhia, sobre o Mário Sagayama, e que está estudando isso agora no doutorado, né? Pena que ele não pôde ver. Eu comentei com ele, teria sido uma pessoa bacana para vocês terem chamado também. E ia comentar outro dia também que eu, zapeando na TV, parei num filme do Godard e vi uma mulher dizer... Bom, primeiro, eu não conhecia o filme. O meu Godard parou lá nos anos 60, 70, 80, 80. Eu estou ainda no Je vous salue Marie. Então. Mas eu não conhecia o filme, daí eu estava vendo, mas olhei as imagens e falei, 30 segundos, falei, não, é Godard. Né? Já não sabia o que era, mas é Godard. E aí eu reconheci o texto, que era L'Image. Ele estava usando L'Image também. Eu não sei em que filme é, mas aparecia o L'Image do Beckett. E ele estava lendo ali. Então, é uma relação forte com Beckett. Essa questão de cultura e barbárie, ela é complicada. Eu acho que o Adorno acerta quando diz assim que ali você tem, de alguma maneira, uma espécie de mimese em grau segundo que é construída a partir de um estilhaçamento dessa linguagem cotidiana que produz esse efeito interrogativo e, ao mesmo tempo, de familiaridade, estranheza e de fidelidade
né? A singularidade concreta, uma coisa que só a arte pode fazer, né? Isso é muito beckettiano. E a capacidade que a gente tem de se reconhecer nessas obras, apesar de elas serem esse resultado de uma depuração, de uma reflexão, de um última volta de uma espiral longa da arte ocidental, né? Isso também, um parênteses, dá resultados e estímulos muito diversos em contextos variados. Quer dizer, a recepção do Beckett é outra coisa muito curiosa de se estudar, né? O que isso resultou na China, o que isso resultou na Índia, o que isso resultou no Japão. Na Alemanha a gente vê, mas isso está integrado. Na Alemanha tem uma escola beckettiana muito grande. No Brasil mesmo, né, a gente viu o Godot do Zé Celso outro dia, né? Tem, estranhamente ortodoxo na maior parte da peça, mas com a ruptura final, né? Isso tem sentidos. O dos Irmãos Guimarães. Os Irmãos Guimarães fizeram uma versão de quad aqui, que é uma versão tropicalizada. O Borg fez um fim de partida, que eles brincavam que era o rem da vela, né? O rem dele, o personagem, era o rem da vela, né? Então, essa questão é uma questão interessante também, que abre para muitas coisas. Mas, certamente, tem no Beckett uma coisa que vem desde o princípio, que é essa ideia de que a arte não é facultativa. Isso eu acho uma coisa muito importante, né? Essa ideia de que a arte é radicalmente necessária, né? Dedo na ferida, e que ela produz dor de cabeça. Então, essa é a função da arte. Ele não é filósofo, ele quer produzir dor de cabeça, né? Aspirina, comprem e tragam de casa. Ele disse, não tenho para vocês. Eu queria, de novo, agradecer muito, pedir desculpas que eu não consigo dar uma resposta conclusiva para as provocações que vocês fizeram, mas sugerir que vocês, se tiverem tempo e possibilidade, vejam, pena que não em tela grande e com esse som bom, E. Joe, né? E que é a peça que compõe com essas o conjunto das peças televisivas. Nacht und Träume também, mas é mais curtinha e não tão importante quanto o E. Joe. E nas versões da BBC também, tem variações interessantes. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a todos.